Como joga Marcos Rocha, a segurança defensiva necessária para a lateral direita do Grêmio? Eu sou o William Borges, esse é o Visão para Jogo. Marcos Rocha é o novo lateral do Grêmio. Jogador muito experiente, 36 anos, multicampeão, que eu acho que chega para ser titular. Tô com o Matheus Santana. Você também acha? Olha, eu não só acho, como eu tenho certeza, viu, William Borges? O Marcos Rocha realmente é o cara para chegar a dar essa segurança para o Grêmio. O Grêmio vem sofrendo muito na lateral direita e nas laterais em geral, né? Tanto que nessa temporada contratou vários laterais, mas focado agora na lateral direita, o Marcos Rocha soluciona um problema seríssimo da equipe, né? João Pedro, muita dificuldade para entrar em forma, para voltar ao bom nível que a gente viu em 2023. O Fábio se aposentou, não é mais uma opção. O Grêmio foi atrás do João Lucas, muito mal mesmo, não conseguiu dar um nível de desempenho decente para jogar na lateral direita do Grêmio. Igor Serrote vendido, também não via tão bem assim, foi uma boa negociação até do Grêmio. Camilo, improvisado, jogando na direita, também não passa segurança nenhuma. Gustavo Martins, que é a melhor das opções, tá? Porque ele é um defensor ali, um zagueiro que tem essa qualidade na defesa, não tanto ofensivamente como um lateral de apoio, então não funciona tão bem assim também. Para uma situação emergencial, beleza. Mas o Marcos Rocha é um cara que, na minha opinião, chega para tomar conta. E olhando para a passagem dele no Palmeiras, últimas 3 temporadas, 2022, mais de 50 partidas. 2023, mais de 40 partidas. 2024, mais de 50 partidas. Então, fisicamente, ele está bem, apesar da idade, 36 anos. E, cara, era um cara muito importante para o Palmeiras, né? A gente até conversou antes do vídeo aqui, que é até estranho ver o Palmeiras sem o Marcos Rocha, né? 7 anos de clube. A gente brincou, sem o Marcos Rocha e sem o Mike, que também foi ventilado do Grêmio, inclusive, né? Exatamente. O Grêmio também tentou o jogador, mas é engraçado isso. Mas só para completar, é um jogador que já foi muito ofensivo na carreira e nos últimos anos aprendeu muito essa parte defensiva. E eu acho que consegue aliar as duas formas, porque o Gustavo Martins é um bom zagueiro, consegue fechar o espaço, mas ofensivamente não vai entregar tanto, porque não é da função. Exatamente. Eu vi um pouco de chiado nas redes sociais por conta da idade, mas como eu trouxe já o número de partidas, fisicamente, cara, não tem nenhum problema com o Marcos Rocha, tá? É um cara que se cuida bastante, que tem essa qualidade aí, genética dele mesmo, né? De não ter muitos problemas físicos. Então, é um cara que vai agregar muito, assim como agrega o torcedor do Grêmio aqui no nosso canal, para se inscrever, para dar o seu like, para compartilhar o nosso conteúdo e deixar o teu feedback aqui nos comentários sobre a nossa análise e sobre a contratação do Marcos Rocha. Tá animado ou não? Eu tô bem animado com essa contratação, acho que resolve uma carência muito grande do Grêmio, tá? Vamos para a análise então, Will? Antes da análise, falar pra galera que tem playlist do Grêmio, né? Tem a playlist do Grêmio, então se inscreve no canal e vai na playlist. Tem vídeo do Balbuena, do Carlos Vinícius, do Roger Guedes, partidas do Grêmio, tem de Grenal, enfim, tem bastante coisa. E essa daqui vai para essa playlist também. Vamos falar do Marcos Rocha. Para você maratonar aí, tá? E maratona também essa análise do Marcos Rocha, joga nos grupos dos amigos. E a gente já mostra, cara, primeiro essa questão defensiva dele, que é bem legal, como você citou. Ele tem essa valência ofensiva também, importante ressaltar, mas defensivamente ele passa muito segurança. Nos últimos anos ele até muitas vezes atuou como terceiro zagueiro. Como um terceiro pela direita e o Mike junto, às vezes tinha até essa dobra de lateral. Exatamente isso, tá? E aqui a gente vê uma situação em que o Piquerez muitas vezes saía, né, para jogar e o Marcos Rocha sempre com esse posicionamento defensivo inteligente, sempre bem posicionado e claro, com a experiência vai te trazendo, né, essa experiência de jogo vai te colocando com uma melhor leitura com o passar do tempo. Ele tem uma leitura muito boa, cara. 2-1 ali, por exemplo. Exatamente. Para fazer ataques e para cortar, para achar os atalhos do campo, tá? Acho que essa é a melhor palavra para definir as movimentações aqui do Marcos Rocha. Você vê que nessa ele ameaça marcar e vê que o Richard já está na bola, depois dá um toque de letra muito interessante. Agora, posicionado bem defensivo, tem uma boa antecipação, sai jogando, acaba desarmado, depois ele ganha a segunda bola e sai para dar um bote ainda. Mas é a leitura que você citou no primeiro lance, né? A leitura para antecipar o jogador de São Paulo ali. E mostra a questão física, né? Ainda tem valências físicas consegue explodir. Explosão, exatamente. Para um cara de 36 anos chama atenção. Bom posicionamento, acaba interceptando essa bola e também já acha um passe de qualidade. Tecnicamente, um jogador interessante, tá? Um cara que não tem, eu dei uma olhada no número de acerto de cruzamentos dele. No Campeonato Paulista, que foi onde ele jogou mais essa temporada, 13%, número bem baixo, tá? Mas é dessa temporada, não reflete a carreira dele. A gente sempre fala que aproximadamente 30% é excelente. É excelente, e daí para cima é absurdo. De uns 20 para cima ali é ok, né? 13% é baixo, mas é que, como a gente citou, esse ano ele perdeu espaço. Então, ele acabou fazendo uma função mais de zagueiro até. Isso, mesmo, né? Então não dá para levar tanto em consideração. Tinha que ver os números dos outros, né? Mas esse ano não dá para levar tanto em consideração. Mas só para trazer um contexto mais atual. Sim, perfeito. Aqui você vê como defensivamente ele é interessante também. Primeiro ele ganha na jogada de corpo, vou até voltar essa jogada aqui. Ele vê que essa bola vai ser cruzada, ele dá um tranco e consegue deslocar o atacante e daí fica inteiro na bola, né? Yuri Castilho ainda. E Yuri Castilho, né? Coisa de jogador experiente, tá? Mais uma vez, bem posicionado defensivamente. Você vê que os movimentos do Marcos Rocha geralmente são para atacar.
E é o que eu citei, a dobradinha com o Mike. É o Mike em campo aqui. Então você vê que ele antecipa, ele consegue ter a leitura para antecipar e continua andando, né? Isso é interessante. Perfeito. E daí os movimentos dele são mais para atacar do que para recompor. Você vê que ele não costuma dar muito bote errado, tá? Então ele só vai na segurança quando ele tem uma boa leitura e vê essa possibilidade de roubar. Aqui uma interceptação muito boa, né? De calcanhar, ele mesmo já arma um contra-ataque, né? Mais uma vez, né? Dá essa interceptada na bola, recupera a bola para sua equipe e depois ele ataca de novo, ganha a jogada. Então, até em termos de combate, é um jogador bem interessante também. Tá? E o Grêmio que tem toda essa questão de combate, né? Tem toda essa questão de ser mais aguerrido, né? raça. Exatamente. Aqui, mais uma vez, ele fazendo perseguições, tá? Principalmente fazendo essa perseguição no campo defensivo, ele tem bastante segurança, dá um bom carrinho ali. Não é um jogador, um defensor, por exemplo, vou citar aqui o Kahneman, né? O Kahneman é um cara que se mata, assim, ó, dá um carrinho, vai de cabeça na bola. O Marcos Rocha é um cara mais de ir no momento certo. Né? Não o bote certo. O bote certo. Então essa é a palavra certa, tá? Você vê aqui que, de novo, ele está procurando o bote certo. Vê que tem ultrapassagem, fecha o espaço e consegue roubar a bola. Então, muito interessante a leitura de jogo dele. Uma vez agora, né? Uma vez não, né? Agora a gente vai entrar na parte de construção de jogo. Construção de jogada. Recebendo uma virada pela primeira vez, saindo, conduzindo essa bola, né? Indo para o ataque. Então, tem essa capacidade também. É claro, como a gente trouxe, né? Ultimamente no Palmeiras vinha jogando um pouco mais atrás, mas ele tem essa valência ofensiva também. Agora, alguns cruzamentos, eu coloquei vários cruzamentos da partida contra o Vitória, que foi a partida que ele foi titular, tá? Aqui com a perna esquerda, né? Só porque eu falei do Vitória, apareceu um contra o Novo Horizontino aqui. Mas um cruzamento com a perna esquerda, muito bom, tá? Inclusive foi uma assistência, né? Aqui um cruzamento contra o Vitória, né? Que nesse jogo ele foi bem acionado, tá? O Palmeiras cruzou bastante, o Palmeiras, o Abel Ferreira, cruza bastante, né? Utiliza muito o lado do campo, né? Exatamente. Então o primeiro cruzamento não foi tão bom, foi na mão do goleiro, mas agora ele mostra um pouco mais de qualidade. Ataca o espaço, ataca a última linha do adversário. Atacando a última linha e conseguindo gerar boas situações, né? Então, dando essa opção bastante. Porque muitas vezes ele ficou limitado também como um lateral defensivo. E não é bem assim, né, Will? Não, no Galo, então, no Galo na Libertadores, ele era completamente espetado. No Palmeiras, ele melhorou muito essa parte defensiva e se tornou um jogador que consegue ter as duas funções. Hoje, por estar já mais experiente, não é um cara tanto de linha de fundo absurdo que vai todo ano, mas tem qualidade. Então, consegue construir, mesmo que não seja aquele lateral que vai louco pro fundo. E agora umas situações que corroboram até com o que você está falando, tá? Ele não vai louco pro fundo, fica ali esperando a oportunidade certa de fazer esse cruzamento. Tem qualidade. Do bico da área, né? Assim como foi a outra, bons cruzamentos, tá? Você vê como ele bate bem na bola. Então, acaba não virando uma assistência por detalhe ali, né? Aqui uma situação onde ele entra para finalizar na área, né? E até nesse recorte recente, a nossa análise aqui é bem fresquinha, bem recente, tá? Desse ano. E assim, não teve muitos lances dele atacando para finalizar. Tá? Era mais situações realmente de construção de jogo, algumas ultrapassagens ali bem situacionais, mas ele mais contido. Até porque a gente quer trazer o que ele pode agregar hoje. Isso. Você pegar os melhores momentos da carreira do Marcos Rocha, vai ter ultrapassagem de tudo quanto é jeito e tal. Mas a gente quer trazer o contexto atual que ele pode acrescentar para o Grêmio hoje ou não. E até pela função que ele fazia no Palmeiras, como a gente já bateu aqui, Sim. Eu acho que no Grêmio, com outra função, com outra liberdade, para ele chegar um pouco mais à frente, ele vai fazer isso. Mas ele vai ultrapassar mais. Confesso que eu consigo enxergar ele mais recuado e o Marlon saindo mais para o jogo. É o que eu Faz acho mais que sentido. O desenho que eu vejo, mas assim, também um lateral que consegue, tem sua capacidade para ir para frente. Agora uma capacidade de construção do Marcos Rocha, dá uma olhada que legal esse lance, cara. Ele enxerga, ele recebe essa bola e dá um passe que é uma assistência, né? Baita assistência, né? Já deixou na cara do gol o companheiro ali é faz e me abraça, né? Aqui uma ultrapassagem bem legal, que ele cruza para trás essa bola para o companheiro chegar finalizando. Então ele é um cara que, ano passado, teve 8 assistências, viu, na temporada. É bastante coisa, né? Para um lateral. Um lateral. E um lateral, como a gente, repetindo, né? Um lateral que atuava mais defensivo, às vezes como um terceiro zagueiro, é mais coisa ainda. Então, assim, assistências muito legais, assim como essa, tá? Posicionado, de novo, numa linha de 3 aqui, e ele domina essa bola e daqui mesmo ele vai achar uma assistência. Vou deixar o lance correr aí para vocês acompanharem, apreciarem esse belo lançamento, tá? Do Marcos Rocha, para a velocidade aí do Rony, para dar essa cobertura e fazer um belo gol. Aqui ele tá no segundo pau e essa é a cerejinha do nosso bolo. Porque é um Fechando gol dele, na área. Um gol dele na temporada passada, para mostrar que ele também sabe fazer gols, o William Borges. Então aqui, fechando a análise com o gol do Marcos Rocha. Um jogador bem interessante, cara. O Grêmio, como você falou, tentou o Mike, é um perfil um pouco diferente. Agora tenta o Marcos Rocha, né? Tenta não, né? Contrata o Marcos Rocha. E é um cara que acho que casa mais com o momento atual do Grêmio, que é um momento de muita instabilidade. O Grêmio precisa de um cara que ajude defensivamente e que consiga, claro, ofensivamente entregar algumas questões, mas principalmente na parte defensiva, cara. Primeiro você fecha a cozinha para depois arrumar o resto. E assim, acho que o Mano Menezes,
como um treinador mais defensivo em sua grande maioria da carreira, talvez preze mais por isso. E até o Mano Menezes eu não sei se vai durar muito não. Não, tá tô na falando, berlinda, né? Tô falando do hoje. Do hoje, exatamente. Do que está acontecendo agora, mas Uma eu boa entendo. contratação. Eu vi o pessoal criticando por conta da idade. Eu acho que no caso do Marcos Rocha a gente tem que levar em consideração o perfil dele mesmo, né, de atleta dele, porque ele, como eu falei, nas últimas 3 temporadas ele fez 140 jogos, cara. Isso é muita coisa. Então ele é um cara que fisicamente entrega muito. É que se você for ver uma linha defensiva com Marcos Rocha, Balbuena, Kahneman, tô tirando o Wagner Leonardo da conta, talvez fique um pouco mais velha mesmo, mas é como você falou, às vezes nem idade não é tudo. Se ele consegue compensar de outra forma, tá tranquilo. Então, uma boa contratação. Boa. Tá? Aprovado por mim, aprovado por você. Aprovado por nós aqui. Um movimento bem interessante do Grêmio que tá precisando muito, cara. Mais alguma consideração? Não. Marcos Rocha é grande jogador e vai agregar bastante. E bastante campeão, tá? Tem bastante título campeão. na carreira. Importante também, né, Will? E você, torcedor do Tricolor, o que achou da contratação do Marcos Rocha? Acha que ele chega para ser titular? Deixa seu comentário aqui que é extremamente importante pra gente. Peço para você que curta, compartilhe, divulgue o nosso conteúdo, manda lá naquele grupo do WhatsApp, se inscreve no canal, olha aqui embaixo o plano de membros, dá aquela moral, tem o Pix na tela também, ajuda cada vez mais o nosso projeto a continuar crescendo. E lembra de assistir aquela playlist do Grêmio com todos os vídeos que temos aqui no canal. É isso, um grande abraço, até o próximo vídeo.